Eu quero falar sobre memória. A gente normalmente associa memória só a uma lembrança. É como se fosse algo que o nosso cérebro, nossa mente faz. Mas a gente passa muito tempo da nossa vida envolto em memória. Grande parte dos nossos pensamentos são dedicados à memória. A gente fica lembrando, a gente fica com aquela memória na nossa mente. A gente muitas vezes a gente se vê repetindo padrões, e repetir padrões é porque a gente tem determinadas memórias e a gente fica repetindo aquelas memórias. Eu acho que isso é um pouco repetir padrões. Eu acredito em reencarnação. Então, reencarnação nada mais é do que, assim, muitas vezes você tem alguns insights, fala assim, você vai em algum lugar, você sente alguma coisa, você encontra alguma pessoa e você sente uma conexão com essa pessoa de vidas passadas, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem memórias. Você talvez quando encontre uma pessoa com quem você efetivamente conviveu numa vida passada, você acesse uma memória daquela história com aquela pessoa. Talvez quando você vá a algum lugar e que você sinta uma conexão ou uma repulsa àquele lugar, é porque você talvez tenha memórias suas, você acesse de alguma maneira memórias suas ali. Tô falando isso porque, assim, é como se as memórias prendessem a gente em uma determinada experiência. E sabe essa coisa que falam que a gente vive repetindo padrões? Assim, bom, eu pelo menos imagino que vocês também. Eu repito padrões dessa minha existência, dessa minha vida, e eu acredito que eu também repita padrões de vidas passadas, tá? Repetir padrões, assim, poderia ser lido como uma repetição de memórias, assim, como um looping de memórias, né? Você tem aquela memória, você carrega aquela memória de uma experiência que você viveu, e você chega e repete aquilo de novo. E eu acho que a gente faz isso de uma vida para outra, inclusive nessa vida várias vezes, né? Então é como se as memórias nos prendessem. Elas nos prendem a uma experiência, a uma determinada sensação. Dizem que as células têm memórias, né? Então talvez isso se dê a nível celular mesmo. Dizem que memórias são conduzidas pela água. E se as células têm memórias e as células estão no sangue, o sangue é um líquido. E talvez seja através do líquido do sangue que a nossa memória seja conduzida dentro do nosso corpo, não sei. Já ouvi falar que os oceanos seriam um grande cemitério, acho que tem alguma religião que fala isso. Porque lá morreram muitas pessoas e muito da decomposição dos nossos corpos vão para os oceanos, não sei, me corrijam se eu estiver falando besteira. Então talvez o oceano guarde memória, não sei. Pela água ser condutora, não sei, gente, são só elucubrações, assim. Tô meio que dividindo meus pensamentos com vocês. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu desconfio que memória nos prende a esse sistema. Uma coisa que eu observo do sistema, e uma outra maneira de chamar sistema é chamar de programa. Não um sistema, é um programa, né? E o programa nos programa. E eu desconfio que o programa use da memória para nos programar, tanto que quando tem guerras, eles costumam destruir, os povos vencedores costumam destruir locais históricos, bibliotecas, museus, palácios, ou o que seja, dos conquistados, que é para destruir a memória daquele povo. Quando conquistaram os índios, né, na época dos descobrimentos,
eles trouxeram artefatos para os índios, e aquela coisa de dar espelho para índio, essas coisas assim. E até hoje eles tentam destruir a memória dos povos indígenas, que é muito rica. Com essa história de globalização, por exemplo, que eles querem que seja tudo uma coisa única, né? Aliás, globalização, outro nome para isso é nova ordem mundial, né? A globalização sempre foi um prelúdio da nova ordem mundial, agora, né, a gente está sacando isso. Mas assim, que eles querem globalizar tudo e fazer tudo uma coisa uníssona, assim, tipo, isso é em detrimento das culturas locais, das culturas dos povos. É como se quisessem destruir a memória daqueles povos, como se quisessem não, porque eles fazem isso. E quisessem colocar no lugar apenas uma coisa unificada entre todas as nações, que seria uma coisa nova, né? Ou seja, eles querem implantar uma memória nova. Eu me lembro que uma vez eu li em algum lugar, assim, que parece todas essas festividades, tipo Natal, a data do Natal, tá? Porque parece que nem é exatamente a data que Jesus teria nascido, mas enfim, é Páscoa, enfim, outras festividades específicas, elas foram colocadas no mesmo dia que se tinha uma festividade pagã, porque quando o cristianismo conquistou, na época da expansão do cristianismo, ah, as civilizações já tinham aquele hábito de festejar determinada data, e o que eles fizeram naquela mesma data, eles colocaram uma festividade da, daquela religião, enfim, daquela expansão daquela religião na época, entendeu? Isso não tem a ver, gente, não é uma crítica ao cristianismo agora. Tô falando na época, assim, das cruzadas, assim. Eu tenho que tomar muito cuidado com os meus seguidores, porque eles são muito ferozes. Quando eu questiono de alguma maneira as crenças deles. Mas, enfim, eu tô falando de um modo geral, né? É como se, por exemplo, ao colocar a Páscoa, eu sabia disso certinho, a Páscoa era no dia da festividade para a deusa da fertilidade, vamos dizer assim, entendeu? E não queriam que adorassem a deusa da fertilidade, então colocaram uma festividade cristã naquele dia de comemoração, para as pessoas se habituar, continuarem com aquele hábito de comemorar e aos poucos mudar e comemorarem para o que eles quisessem. E com isso apaga a memória da celebração da deusa da fertilidade e coloca a memória no povo da celebração do coelhinho da Páscoa, uma coisa assim. Eu sei que. Ah, não, gente, horrível isso. Eu sei que Páscoa é a ressurreição de Cristo, enfim. Não sei exatamente se tem dados históricos de ter sido exatamente naquele período da Páscoa, exatamente, mas enfim, gente, não tô discutindo religião aqui, tô discutindo memória. Isso sempre foi feito ao longo da nossa história enquanto civilização. O povo que conquistava, ele impunha a sua cultura e dizimava, português errado aqui, a cultura do povo conquistado, ou seja, ele apagava a memória do povo conquistado e impunha a sua memória. Não tá fluindo isso, não tô muito inspirada, mas enfim, vamos lá. E agora, o que está rolando, por exemplo, nesse exato momento de fraudemia, todos os profissionais que estão indo contra a narrativa oficial, eles estão sendo apagados da Wikipedia, eles estão sendo calados, eles estão sendo silenciados, está se apagando a memória de que eles existiam. Quando a gente tem toda uma nova geração que de repente está crescendo com o hábito de usar máscaras ou de se injetarem regularmente, está apagando dessas novas gerações a memória antiga de que um sistema imunológico dava conta, de que todo mundo olhava um para o rosto do outro, que a gente vivia livremente. É como se eles estivessem de novo tentando apagar a memória de toda uma civilização para impor uma nova memória. O Great Reset, que é o grande recomeço, me parece não ser só um recomeço econômico que eles querem impor, mas também
uma nova memória. Até porque se rolar mesmo que eles querem que é de um apagão virtual, da gente perder todos os nossos dados para com isso ser desculpa de começar efetivamente o Great Reset com a criptomoeda, uma moeda única, tudo único, não sei o quê. Imagina, a gente vai perder muita coisa que a gente tem nos nossos computadores, eventualmente até fotos da nossa história, o que seja. Então, de novo, eles vão apagar a nossa memória para impor uma nova realidade, vamos dizer assim, e daqui a algum tempo as novas gerações vão ter só aquela nova memória e vão esquecer a memória antiga. Tô dizendo isso porque, sim, tá me parecendo que a nossa memória é usada, é uma das armas que eles usam para nos manipular e para nos prender nesse sistema. E memória, assim, tem normalmente a ver com o passado, com o que já foi. Inclusive, assim, a gente fica estudando na escola memória do que já foi e que não é mais, né? A gente estuda um passado morto. Que não necessariamente aquilo corresponde à realidade. Com o nível de manipulação que está tendo atualmente, há chances enormes que aquilo não seja a mesma realidade. Mas, enfim, a gente passa anos muito importantes da nossa vida, onde a gente está cheio de energia, porque somos mega jovens, assim, crianças, ocupando a nossa mente com memórias de uma história que a gente nem sabe se é real. E porque agora eles estão tendo como alvo claramente para mim apagar a nossa memória até agora e impor uma nova memória, me parece que memória é usada para nos prender nesse sistema. A nossa memória é usada para nos programar dentro desse programa. Eu não sei exatamente como a gente faz para romper isso, mas de novo eu acho que consciência é a resposta. A gente tem que primeiro se conscientizar disso e gerar novas memórias a partir do presente para a gente eventualmente poder manifestá-las ou lembrar delas no futuro. Não sei como isso funciona não, tá? Tô querendo ideias, ajuda.